A vida pode ser muito imprevisível às vezes. Em um momento, você pode estar ajudando a limpar o seu restaurante após um longo dia de trabalho, e no próximo, quem mais não estava esperando por isso? Realmente não foi um típico fim de expediente. Se você realmente quiser descobrir o que aconteceu nesse clipe chocante, além de toda uma série de conteúdos da internet de arregalar os olhos, então aperte o cinto e fique por perto para essa edição de coisas que você verá pela primeira vez em sua vida. Os aeroportos podem ser lugares bem cansativos. Toda essa espera e filas constantes significa que a maioria de nós está no modo de piloto automático enquanto avançamos. Mas se existe uma coisa capaz de tornar o seu tempo no aeroporto um pouco mais emocionante, é um bando de caranguejos clandestinos correndo na área de coleta de bagagens. Essa cena de caos absoluto foi capturada por um passageiro esperando por sua bagagem no aeroporto internacional de Linden Pinlin, nas Bahamas, em junho de 2014. Enquanto todos procuravam as malas, uma das caixas de gelo que descia se abriu, liberando uma horda de caranguejos vivos em pânico na multidão. Alguns passageiros podem ser vistos ajudando a equipe a recolher os crustáceos fugitivos, enquanto outros podem ser ouvidos gritando, rindo e tirando fotos enquanto os caranguejos fazem uma corrida desesperada para a alfândega. Mas o verdadeiro herói dessa situação é a pessoa que decidiu sacar o seu smartphone e capturar a coisa toda em filme para que possamos rir disso todos esses anos depois. A floresta tropical é um dos habitats mais ricamente povoados da Terra. Entre as árvores densas e a vida vegetal, você vai encontrar uma série de criaturas coloridas, balançando nos galhos, forrageando na vegetação rasteira ou voando pelas copas das árvores. Mas há muitas criaturas das quais você nunca deve ter ouvido falar antes, como esse amiguinho. Permita-me apresentar a ninfa da cigarrinha, capturada de perto nesse clipe pelo fotógrafo da vida selvagem e entusiasta da floresta tropical, David Whaler. Essa pequena criatura verde peluda mede cerca de 15 milímetros de comprimento e foi filmada em Rio Claro, Colômbia. Mas existem pelo menos 20 mil espécies de cigarrinhas que podem ser encontradas em todo o mundo. Esses minúsculos insetos se alimentam de plantas e, como você pode ver, seus corpos verde claros são cobertos de pelos, que são revestidos por uma secreção que atua como transportador de feromônios e repelente de água. Mas o que é todo esse movimento e agitação? Este pequeno inseto está tentando impressionar as fêmeas com sua versão do cha-cha slide. Por mais hilário que pareça, não é bem o caso. Esse movimento rítmico é realmente vital para ajudar a ninfa da cigarrinha a ver o mundo. Esses pelos corporais permitem que eles estimem a distância dos objetos ao seu redor e criem uma imagem composta de seus arredores. Esse comportamento é conhecido como paralaxe de velocidade e é vital para animais como a ninfa cigarrinha, que tem um sistema de visão primitivo comparado a nós humanos. Você pode imaginar o quão hilário seria se víssemos o mundo dessa maneira. A ninfa cigarrinha não é a única criatura bizarra que David Whaler conseguiu ver de perto durante suas aventuras na floresta tropical do Rio Claro. É só dar uma olhada nesse floco de neve ambulante. Certamente essa deve ser uma das criaturas mais bizarras que você já viu. Essa criatura de formato estranho é conhecida como a ninfa fulgoromorfa. À primeira vista é muito difícil diferenciar a cabeça do rabo dessa ninfa, que parece um rabisco de criança trazida à vida. Mas aqui está. É tudo apenas um truque elaborado. O que você está realmente vendo aqui é um tipo de ninfa minúscula, que é capaz de produzir uma substância parecida com cera de glândulas especiais em seu corpo plano. A ninfa fulgoromorfa então carrega sua protuberância serosa, recém-formada, como camuflagem e proteção para seus corpos moles. Você pode estar pensando, é claro que se você ficar maior, você se torna um alvo mais fácil, não é mesmo? Mas aqui está. Se um predador em potencial morde a saliência macia, o inseto provavelmente vai ser capaz de escapar e sair ileso. Claro que ele vai perder a sua proteção serosa, mas isso vai voltar a crescer, ao contrário do seu corpo vulnerável. Que bichinho esperto! Quem não ama sorvete? De máquina, em tigelas e cones, e claro, a mais recente obsessão da internet, sorvete enrolado. Este sorvete super legal se originou na Tailândia sob o nome de sorvete tailandês enrolado, ou sorvete frito, e em 2015, os Estados Unidos adotaram a tendência, renomeando como sorvete enrolado, ou rolos de sorvete. Ele funciona mexendo, fatiando e cortando uma mistura líquida de leite, creme e açúcares em uma panela de gelo super fria e plana, com espátulas de metal para fundir os sabores e introduzir ar para uma textura mais leve. E quando digo frio, quero dizer muito frio. Cerca de 30 graus negativos, na verdade. Uma vez que o processo satisfatório é concluído, o resultado são rolos de sorvete suaves e semissólidos. Você pode incorporar praticamente qualquer sabor na cobertura. Mas que tal sorvete de ovo? Peraí, isso não pode ser verdade.
Que mente distorcida inventaria uma coisa dessas? Bem, você pode agradecer ao Relados Roll, no YouTube, por essa criação extraordinária. Na verdade, esse canal é dedicado a fazer rolinhos de sorvete usando todos os tipos de ingredientes estranhos, de salgadinhos a energéticos. Para criar esses rolinhos de sorvete de ovo, eles primeiro descascam 2 ovos cozidos, depois os cortam com espátulas de metal sobre a panela de metal, antes de adicionar o leite. À medida que começa a congelar, a mistura é fatiada, cortada em cubos e raspada repetidamente sobre a panela, até que se pareça com um sorvete. Finalmente, é espalhado e cortado em tiras iguais que podem ser enroladas em espirais perfeitas. Fatias de ovo cozido são adicionadas como cobertura. E voilá! Você acabou de fazer uma sobremesa do qual o próprio Satanás iria se orgulhar. Qual foi a coisa mais estranha que você já comeu? Confesse os seus crimes nos comentários abaixo. E também conta aí se você se deparou com alguma coisa estranha, maravilhosa ou incrível, online ou não, que você acha que precisa ser compartilhada com seus colegas internautas. E mande por e-mail. Você pode até ganhar um salve se for apresentado em um episódio futuro. Agora, de volta ao vídeo. Esportes radicais como o parapente são suficientes para fazer o coração de qualquer um sair pela garganta. É claro que ter uma visão do mundo ao seu redor enquanto você desliza graciosamente pelos céus deve ser algo bem especial. Mas é a necessidade de pousar que realmente faz o meu coração acelerar. Em março de 2019, um parapente na Austrália voava por 2 horas, perto da capital Canberra, quando percebeu que estava sobrevoando o último vale limpo onde poderia pousar com segurança, antes de entrar em uma área de deserto e árvores. Eventualmente, ele decidiu pousar na laje de concreto da antiga estação de rastreamento espacial ou rural, mas ele estava se concentrando tanto em seu pouso que não conseguia identificar um convidado indesejado se aproximando. Hey, go away! Só na Austrália mesmo para acontecer uma coisa dessas. Parece que inicialmente ele pensou que as criaturas estavam apenas sendo curiosas e amigáveis quando correram para verificar a sua aterrissagem. Mas o jogo virou quando um dos cangurus atacou ele 2 vezes. Se esses animais icônicos pudessem falar, aposto que estariam dizendo: "Você acabou de pousar no bairro errado, amigo." Muitas pessoas veem os cangurus machos grandes como animais de pastoreio tranquilos, mas a verdade é que eles podem ser agressivos com as pessoas e são ótimos lutadores. Felizmente, o aventureiro desse clipe escapou ileso depois que os animais pularam e foi pego por um amigo depois de caminhar vários quilômetros para obter sinal de telefone. Já imaginou atender essa ligação? Hey, você pode vir me buscar? Acabei de cair do céu e fui atacado por um canguru furioso. Ah, a neve. Não é maravilhoso? Anjos de neve, lutas de bola de neve e trenós. Coisa de filme. Mas esse clima gelado nem sempre é tão macio e fofo. Às vezes pode ser totalmente destrutivo também. Essa enorme avalanche abriu caminho através de um estacionamento na República de Kabardino-Balcária do Norte, do Cáucaso, em março de 2018. E é seguro dizer que não foi um ótimo dia para quem deixou seus carros por ali. Avalanches como essa podem ocorrer quando uma espessa camada de neve que se acumulou em uma encosta íngreme desmorona, fazendo com que ela deslize para baixo à medida que aumenta a velocidade ao longo do caminho. Infelizmente, esse estacionamento em particular está localizado no sopé do Monte Elbrus, na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa e o 10º pico mais proeminente do mundo, com impressionantes 5.642 metros. Quando a avalanche parou, quase todos os carros estavam cobertos por uma espessa camada de neve e gelo, e muitos deles parecem estar danificados sem chance de reparo. Felizmente, a avalanche parou pouco antes de atingir uma grande infraestrutura, e ninguém ficou gravemente ferido. Você pode notar que parte da neve tem um tom alaranjado, mas isso não é um sinal de apocalipse iminente. Na verdade, é o resultado de areia e poeira, agitadas por tempestades no Saara do Norte da África. Depois que essas partículas foram transportadas para a Europa pelo vento e combinadas com a neve na atmosfera, elas caem no chão sobre o Monte Elbrus. Faz sentido. Você conhece a fobia de insetos, também conhecido como entomofobia? É um dos medos mais comuns do mundo. Para muitos de nós, o pensamento de insetos se contorcendo, rastejando ou zumbindo é suficiente para causar arrepios na espinha. Mas existem muitos amantes de insetos corajosos por aí, que não têm problemas em lidar com insetos rastejantes ou horripilantes como se não fosse nada. Adrian Kozakiewicz, também conhecido como Insect House, é uma dessas pessoas. Esta enorme larva pode parecer um brinquedo nojento, mas é de verdade mesmo. Chama-se larva de Hércules e é fácil perceber o porquê. Cada fera dessas pode crescer até 11 centímetros de comprimento e pesar mais de 100 gramas. É quase o mesmo que um gatinho recém-nascido. Você consegue adivinhar no que essa larva horrível se transforma quando cresce? Esse seria o besouro Hércules, uma espécie de besouro rinoceronte nativa das florestas tropicais da América Central, América do Sul e Pequenas Antilhas. Crescendo até quase 9 centímetros de comprimento, o besouro Hércules é um dos maiores insetos
insetos voadores do mundo. Como outros besouros, eles começam a vida como um ovo. Então eles eclodem em larvas e vão permanecer assim por mais de um ano, crescendo e comendo e crescendo um pouco mais, até que estejam prontos para a pupa. A pergunta é, você se atreveria a pegar um desses na mão? Qual foi a pior coisa que já aconteceu com você no trabalho? Talvez muitos clientes snobs te enchendo, ou talvez você tenha acumulado uma papelada às 16h30 de uma sexta-feira. Seja o que for, aposto que não é tão ruim quanto o que aconteceu em um restaurante de resort em Arenzano, na Itália, em 2018. Esta filmagem de vigilância mostra 5 funcionários do restaurante do resort Bagni Maddalena, lavando o chão e arrumando tudo, à noite no final de seu turno, em 29 de outubro, quando de repente ventos fortes começaram a bater no exterior do restaurante. Antes que eles percebam, uma onda enorme quebra as janelas do local, enquanto alguns funcionários correm para tentar se proteger. Apesar de suas melhores tentativas, as portas na hora cedem quando as ondas varrem um dos funcionários para a sala de jantar, enquanto o outro salta para o bar. Fortes tempestades na Itália no final de outubro de 2018 provocaram deslizamentos de terra e arrastaram milhares de hectares de floresta no norte. Arenzano, uma cidade costeira na cidade metropolitana de Gênova, no norte da Itália, fica de frente para o mar de Liguira, deixando o resort à mercê da frente climática mortal. De fato, uma agência meteorológica regional italiana alertou que os ventos chegaram a 150 km por hora, enquanto ondas de quase 6 metros de altura foram registradas. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, embora a proprietária do restaurante, Giovanna Damonte, tenha sido hospitalizada após se cortar com um vidro quebrado. Imagina você jantando ali naquele momento. Pelo menos os frutos do mar seriam bem frescos. Você já deve ter visto um gato assustado antes. Como todos sabemos, os gatos são animais naturalmente nervosos, que têm medo de praticamente qualquer pessoa ou qualquer coisa que os confronte. Ainda assim, eles gostam de tentar a sorte, espreitando animais menores como ratos e pássaros. Mas parece que esse bichano foi um pouco mais atrevido do que deveria. Você pode não ser capaz de ver o seu rosto, mas dá pra dizer pela posição dele que ele está se arrependendo totalmente por ter confundido essa coruja com o lanche saboroso. Costumamos pensar nas corujas como criaturas noturnas, por isso é muito raro ver uma delas durante o dia assim. É por isso que o dono desse felino, da aldeia de Aaijen, na Bélgica, sabia que tinha que pegar o seu smartphone e gravar tudo quando viu esse impasse bizarro em seu próprio quintal. Quando confrontadas com potenciais ameaças, as corujas são conhecidas por inchar os seus corpos e estender as suas asas para que pareçam maiores, tentando intimidar o outro animal a recuar. As corujas são predadores bastante vorazes e vivem principalmente em uma dieta de várias criaturas menores, como insetos, camundongos, ratos e peixes, embora algumas corujas até caçem criaturas maiores como lepres. De acordo com quem gravou, a coruja nesse clipe acabou voando quando ficou convencida de que o gato não era uma ameaça. Parece que esse felino de 4 patas escapou com muita sorte. Qual é a sua comida favorita para o café da manhã? Existem muitas opções, mas eu adoro panquecas. Claro, existem muitos tipos diferentes de panquecas para escolher, mas você já viu uma dessas assim antes? O que são essas lindas nuvens fofas e divinas? Você me pergunta? Bem, essas são panquecas de soufflé japonesas, maravilhosamente demonstradas aqui por Yummy Yummy no YouTube. Os ingredientes para esse prato são bem parecidos com panquecas comuns: ovos, leite, açúcar e assim por diante. Mas os ovos são o verdadeiro destaque dessa receita. Para prepará-los, as gemas e as claras são separadas, e as claras são batidas até formar picos firmes, tipo quando você faz um merengue. Em seguida, as claras são batidas e dobradas delicadamente no restante da massa, que foi feita batendo o leite e a baunilha com as gemas, até ficarem espessas e espumosas. As panquecas mantêm a sua textura macia e almofadada, pois as bolhas de ar mantêm a sua forma dentro da massa de panquecas, tornando elas super arejadas, tipo um soufflé. Todo o processo é super satisfatório de assistir. É só observar como elas tomam a forma perfeitamente na panela quente. Assim que começam a endurecer e obter uma coloração dourada de um lado, elas são suavemente viradas e deixadas por mais alguns minutos, até que estejam prontos para serem servidos. Essas delícias são então revestidas com uma cobertura de morangos, creme batido, uma guarnição delicada, calda e granulado. Mais alguém salivando por aí? Você já teve a sensação de que não está sozinho enquanto nada no oceano? Como se estivesse a poucos momentos de ser engolido por alguma criatura aterrorizante nas profundezas? Qualquer um que sofra de talassofobia, ou pessoas que têm medo do oceano, pode querer desviar o olhar agora. Essa filmagem incrível foi capturada pelo operador de drones Peyton Landaz, de 18 anos, em Dana Point, ao sul de Los Angeles, em novembro de 2019. Embora a forma escura que se aproxima desse grupo de surfistas pareça bastante sinistra no início, logo fica claro que não é nada além de uma baleia gigantesca, porém dócil, que estava nadando perto da costa momentos antes de Landaz pegar a sua câmera. Depois de seguir a baleia por 3 quilômetros, de sua casa até Doheny State Beach, Landaz conseguiu capturar o momento em que a graciosa criatura surgiu para respirar bem embaixo dos surfistas, que aguardavam
aguardavam uma onda. A princípio, o grupo parecia totalmente alheio à criatura, até que ela soprou um jato de água de seu respirador e sacudiu a cauda, como se dissesse: "Hey, caras, não liguem pra mim, só estou de passagem." Na verdade, essa criatura inspiradora parece ser uma baleia cinzenta jovem e inofensiva, que começa a fazer a sua migração anual para o sul nessa época do ano. Então, essa experiência única na vida foi certamente mais uma honra do que um trauma para esses surfistas sortudos. Aqui está uma pergunta estranha para você. Qual é o maior número de vacas que você já viu em um só lugar? 10? 50? Que tal esse tanto? Para poupar você de ter que contar um por um, são 1.300 cabeças de gado, todas em torno de um único caminhão-pipa. Este clipe, filmado por um drone, ocorreu em agosto de 2018, em uma fazenda de propriedade de Amberley, em New South Wales, Austrália. Mas por que tanto gado junto em um só lugar? Lia não tinha água suficiente? A resposta é não. Na verdade, ninguém em Nova Gales do Sul tinha. Isso porque este evento surpreendente aconteceu durante um dos piores períodos de seca que a Austrália enfrentou em décadas. Lia até admitiu que teve que dirigir mais de uma hora para pegar a água só para manter o seu gado vivo. Na época, 100% de Nova Gales do Sul havia sido declarada afetada pela seca, o que significa que os pontos de irrigação ou bebedouros alocados na fazenda estavam muito baixos e as usinas pararam de bombear. O escritório de meteorologia também revelou que a maior parte de New South Wales recebeu menos de 20% de suas chuvas habituais desde janeiro, enquanto a Austrália como um todo experimentou o seu julho mais quente e seco em 20 anos. Agricultores e proprietários de gado foram particularmente atingidos pelo verão mortal, e este clipe é um lembrete perfeito. O engraçado é que esse gado faminto age com muito mais educação do que a maioria dos idiotas que correram para os supermercados no auge da pandemia. Agora, isso é uma coisa para se pensar. Qual é a coisa mais impressionante que seu cão pode fazer? Sentar, rolar ou fazer um high five? Que tal reunir um grupo de patos em um aro? Essa incrível demonstração de trabalho em equipe aconteceu na Putnam County Fair, na cidade de Cookeville, em Tennessee, em agosto de 2019. Em grupos de pastoreio, cada cão tem um papel diferente para desempenhar. Os cabeceadores ou cachorros de busca mantêm o gado em grupo e vão para a frente para impedir o movimento dos animais, enquanto os cães de trás ou cães de condução mantêm os animais avançando. Para colocar os patos em forma, os 3 Border Collies começam formando uma forma triangular ao redor deles, para conduzi-los do meio. Uma vez cercados, cada cachorro se reveza para avançar um pouco, fechando o espaço entre eles e os patos. Mas justamente quando eles pensam que conseguiram, os pássaros astutos se liberam de novo. Felizmente, um dos collies consegue colocá-los de volta na rota, usando movimentos pequenos, mas certeiros, para guiar cada vez mais até que todo o grupo esteja perfeitamente dentro do aro. Se você ainda não sabia, os Border Collies são conhecidos como cães de pastoreio, ou cães de trabalho, o que significa que eles foram desenvolvidos especificamente para o pastoreio de gado, como ovelhas ou gado. Todo comportamento de pastoreio é um comportamento predatório modificado. Isso significa que, por meio da criação seletiva, os humanos foram capazes de minimizar a inclinação natural do cão de tratar o gado e ovelhas como presas, mantendo sutilmente suas habilidades de caça. O resultado é uma máquina de pastoreio perfeita que não vai ver o seu gado como um lanche. A arte vem em todas as formas e tamanhos diferentes. Algumas você pode pendurar na parede, enquanto outras formas são um pouco mais imersivas. O cérebro de outra pessoa de repente parou de funcionar por um momento enquanto assistia isso. Claro que não é bem o que parece. Essa mulher de tamanho normal não se encolheu estilo Alice no País das Maravilhas nesse banheiro gigante em tons pastel. Em vez disso, ela é uma arte de rua anamórfica, de arregalar os olhos, do artista, pintor de rua 3D e muralista Leon Keir, intitulada Fake News. E se você não entendeu ainda, olha só esse papel higiênico. Ao longo dos anos, ele criou uma série de artes 3D estranhas e maravilhosas nas principais cidades do mundo, em lugares como Europa, México, Nova Zelândia e, claro, Estados Unidos. É só conferir este adorável jacaré que ele fez em Gainesville, na Flórida. A arte anamórfica se refere à arte que usa uma técnica de perspectiva engenhosa para dar vida a uma imagem distorcida. Quando alguém se aproxima da obra em um ângulo específico, o que antes era uma obra de arte totalmente plana, se torna uma obra-prima em 3D, criativo e inteligente. Algumas pessoas têm tudo. E aí, qual desses vídeos incríveis mais impressionou você? Mas se você ainda não está satisfeito e quer mais, é só você conferir um dos episódios anteriores dessa série. Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!